Ora, sejam então muito bem-vindos a mais um webinar semanal. Esta semana vamos aqui concentrar-nos nos resultados da NVIDIA, vamos aqui olhar também para a atualidade macroeconómica, como não podíamos deixar, e vamos olhar também para os principais eventos ao longo então da semana. Então vamos começar aqui pela atualização dos dados macro. A semana passada foi particularmente importante porque foram conhecidos os dados mais recentes sobre a inflação nos Estados Unidos. Inflação essa que foi medida pelo índice de preços no consumidor e também pelo índice de preços no produtor, portanto o CPI e o IPP. Ora, e vamos então aqui ver o resultado desses dados. Portanto, o CPI acabou por surpreender na negativa, porque os dados saíram acima daquilo que era esperado. Ainda assim, em termos homólogos, houve uma diminuição, mas o abrandamento não foi tão acentuado como se esperava. Vemos então aqui que, portanto, as expectativas eram, na verdade, bastante otimistas e acabou por as expectativas os resultados ficarem muito aquém das expectativas e os dados não foram muito bem aceitos no mercado. Na verdade, a volatilidade no mercado, quando os dados foram publicados, aumentou muito. Vimos o VIX a disparar e vimos também os índices norte-americanos a entrarem em sell-off à medida que o dólar apreciava. Ora, quando olhamos para a inflação, vemos que, e portanto continuamos a ter os mesmos problemas que tínhamos há uns meses e os mesmos problemas que tínhamos também desde a última vez que falámos destes dados no último webinar, que é o caso dos serviços. O caso dos serviços e o caso do imobiliário. Na sexta-feira também tivemos dados sobre imobiliário, por acaso mostraram um ligeiro arrefecimento, mas continua a ser o imobiliário e os serviços que continuam aqui a ter muita pressão nos preços. Mais no lado dos serviços, uma vez também é um bocado mais abrangente. Se olharmos aqui para cima, no gráfico em cima, vemos então a contribuição que no lado dos serviços e no lado dos serviços, excluindo a habitação, portanto, que tem, portanto, ambos aqui com níveis muito acima do que é, por exemplo, a taxa de inflação subjacente, sobretudo aqui no lado dos serviços, portanto, quase 5%. E quando olhamos para os dados, ou os subíndices do ISM, por exemplo, aqui dos preços, vemos que, portanto, existe uma correlação e víamos que já os últimos dados do ISM tinham mostrado uma subida nos preços pagos e que iria traduzir-se. Poderia não se traduzir neste relatório, mas certamente que nos próximos iria traduzir. Portanto, começamos a ter um problema sobre a questão da evolução da inflação, não numa ótica em que estamos à espera que as pressões sobre os preços retomem, não é isso, mas o que acontece aqui é que pode haver o risco, e também falámos disto várias vezes, o risco de a determinado ponto a taxa de inflação ser mais difícil de combater, de trazer para os níveis então desejados. Continuamos acima dos 2%, e por isso não podemos aqui mudar as políticas monetárias, e por isso é que também os dados sobre a inflação têm alterado muitas projeções sobre o permacorte dos juros ou não. Portanto, não são dados positivos, como podemos ver. Vemos, inclusive, que ao longo dos últimos 4 meses a taxa de inflação tem estado praticamente estagnada e isto faz com que traga aqui alguns problemas aqui para os investidores. Portanto, este aqui é um tema sensível e que deverá naturalmente trazer aqui mais pressões. Quando nós olhamos aqui para o lado do mercado imobiliário, vemos que já há muito tempo, portanto, quando olhamos aqui para o Case-Shiller Price, vemos que já há muito tempo que se serve como leading indicator e o CPI Shelter tem vindo aos poucos e poucos a recuar, apesar de se ter aqui depois algumas recuperações, mas claramente que nesta vertente, pelo menos através do leading indicator, vemos que há espaço para cair um bom bocado, e este é um dos sinais bastante positivos para acreditarmos também que a inflação pode ainda cair mais. Ainda assim temos o lado dos serviços, que continua a ser e a ter um contributo muito grande. Isto também porquê? Porque não vemos sinais claros de abrandamento, muito pelo contrário. Os dados dos PMIs, sobretudo os últimos, mostraram que as economias estão a recuperar, em particular os Estados Unidos.
Se estão a recuperar é porque também no lado do consumo não há um grande abrandamento, se olharmos aqui para as vendas nominais e as vendas a retalho e as vendas reais, em ambos não está aqui a existir um abrandamento muito forte, sobretudo quando olhamos para as vendas nominais, embora as reais sejam mais apropriadas neste caso de olhar, mas em ambos os casos continua-se a ver muita força e no caso dos índices de atividade económica, tirando os índices regionais, portanto, quando olhamos para o ISM, vemos que há uma recuperação, portanto, acaba por, de certo modo, também ser previsível o porquê de não termos agora uma variação nas taxas de inflação tão acentuadas, está um pouco estagnado devido a isto mesmo. Portanto, temos a economia a mostrar muitos sinais de resiliência, a recuperar, inclusive, e este cenário, naturalmente, acaba por afastar qualquer tipo de descidas dos juros, pelo menos a curto prazo, e por isso é que as projeções, eu vou agora passar, portanto, por isso é que as projeções têm sido cada vez mais adiadas sobre o primeiro corte dos juros. Começámos com uma projeção inicial de março, passou para maio, agora possivelmente o primeiro semestre do ano já não vai ser marcado pela primeira redução dos juros. Estamos numa situação semelhante ao que estávamos no ano passado, mas no ano passado andávamos a especular quando é que seria o teto máximo da subida dos juros. Especulava-se que fosse em janeiro, não aconteceu depois mais tarde, na segunda metade do ano, e podemos estar numa situação semelhante aqui acerca do primeiro corte dos juros. Claro que esta decisão vai depender muito da evolução dos indicadores económicos. À data e à informação que nós temos hoje, não há expectativas, mesmo que em termos probabilísticos tenhamos aqui alguma probabilidade, mas é muito pouco provável que no primeiro semestre ocorra algum tipo de cortes, porque a economia não está a arrefecer e se houvesse uma retirada dos juros, estaria-se a estimular, mesmo que fosse numa dimensão pequena, mas a estimular a economia, portanto, sem motivos. Portanto, e podia aqui colocar problemas estruturais em termos de inflação. Ora, passando aqui para outras economias, que é o caso do Reino Unido, e também tem sido uma economia que temos vindo aqui a falar já há algum tempo e que eu, de certo modo, até a nível pessoal, tenho dito que pode ser a economia a cair primeiro. Isto, claro, afastando o cenário mais grave. Ora, então, quando olhamos aqui para o CPI e para a taxa de inflação subjacente e também para a evolução dos salários a 3 meses, vejamos que os últimos dados dos salários por acaso caíram bastante, mas continuam muito acima da média, e vemos também que as taxas de inflação, seja a geral, seja a subjacente, ambas estão aqui num ponto em que começam a dar alguns sinais de estagnamento e estão muito, muito altas. Quando olhamos para as vendas a retalho, e agora aqui é que as coisas se tornam mais interessantes e vai afetar possivelmente a questão da evolução depois do PIB nos próximos trimestres, que é quando olhamos para as vendas reais, vemos que há uma queda muito, muito grande. Isto vai naturalmente fazer com que as vendas nominais também possam então começar a contrair. É verdade que quando olhamos para as vendas a retalho em termos de variação mensal até houve uma recuperação nos últimos dados, mas nota-se já sinais bastante fortes de abrandamento no lado da economia, ainda por cima numa altura em que as descidas dos juros tão depressa não irão acontecer. Se nos Estados Unidos estava eu a dizer que no primeiro semestre, a primeira metade do ano não vai ser marcada por reduções dos juros, no Reino Unido então esse cenário nem se põe, a menos que a economia entre aqui numa espiral recessiva acentuada, que para já é um pouco prematuro já de avançar. Ora, se olharmos para o índice de confiança dos consumidores, aqui um ponto também mau na questão da inflação, porque vemos que a confiança tem melhorado, ao contrário daquilo que se esperava. Quando olhamos para os PMIs, vemos que, no caso dos PMIs, portanto aqui no Reino Unido, que são a azul ou a preto, vemos que há uma grande recuperação nos serviços, também mau em termos de inflação, mas em indústria, portanto isto aqui é algo transversal para as outras economias, a indústria a ser mais penalizada do que nos serviços. Quando olhamos para os PMIs na zona euro, vemos que, portanto, aqui a zona euro, a média, já está numa situação um pouco mais sensível. No Reino Unido, se olharmos também para no lado da indústria, portanto, vemos que há alguns sinais de melhoria e neste aspecto até é positivo, porque
os PMIs continuam fracos, mas também não há necessidade que estejam tão fracos para evitar um cenário de recessão. Continuamos a ter aqui a questão do emprego, é que o emprego continua muito forte e faz com que as pressões também sobre os salários não tenham que diminuir. Portanto, aqui poderá ser um ponto a acompanhar com alguma atenção. Mais coisas, portanto, quando olhamos aqui para o PIB, portanto, todos estes indicadores que aqui estamos a ver, portanto, vão ter um impacto no PIB e pode aqui, de facto, ter aqui uma variação bastante severa na economia britânica. A economia britânica já entrou em recessão técnica depois de ter registado 2 trimestres de contrações consecutivas. Recessão técnica, bom, vale o que vale, não é? Não quer dizer que estamos efetivamente num período de recessão, até porque quando olhamos para o mercado de trabalho não há qualquer indício disso, mas é preciso ter algum cuidado e aqui a economia britânica está numa zona bastante sensível. Ora, e esta semana, em termos de earnings, apesar de já estarmos numa fase em que já não estamos com a mesma intensidade que estávamos no início, temos os resultados da Nvidia. A Nvidia que tem sido a estrela aqui entre as cotadas nos índices americanos, portanto tem vindo aqui a bater toda a concorrência, tem vindo a bater todas as estimativas dos analistas, múltiplos também muito elevados e apreciações também muito acentuadas. Portanto, em 2023 subiu mais de 200% e year to date, à data de hoje, está a subir perto de 40%. Ora, a Nvidia faz parte das Magnificent Seven, tem um papel muito importante no desempenho dos índices e pode, portanto, os resultados daqui para a frente, não só estes, mas daqui para a frente, serem acompanhados cada vez com mais atenção. Isto porque, sendo uma das empresas que mais contribui para o Nasdaq, portanto, é natural que, portanto, se houver aqui alguns sinais de abrandamento sobre o negócio da empresa, pode assustar também aqui os mercados. Há aqui uma comparação curiosa que eu agora vou passar a mostrar. Isto aqui remete para o período em que a Cisco também valorizou bastante. Portanto, houve aqui um período em que a empresa acabou por beneficiar muito também com a bolha das .com, mas em termos de price action existem algumas semelhanças. Com isto não quero dizer, nem acredito, na verdade, que possa haver aqui uma bolha à volta da empresa, da Nvidia, mas em termos de comportamento temos aqui algumas semelhanças. Ora, começando aqui por este primeiro gráfico. Se compararmos o período de 95 da Cisco em comparação com o período de 2020, portanto, Covid, vemos que o comportamento da empresa em termos de price action é muito semelhante e há aqui margem para a empresa ainda subir bastante. Por outro lado, e aqui fazendo apenas um pequeno ajuste, que é passar de 95 para 96, aqui no caso da Cisco, vemos que o topo já não está assim tão longe como está neste gráfico aqui. Ainda assim, mesmo se houvesse um movimento de alta em direção a estes níveis, isto ainda contabilizava aqui uma subida de mais 50% das ações da empresa. Quando olhamos para alguns múltiplos, neste caso temos aqui o price to earnings, vemos que atualmente os valores que a Nvidia tem, os múltiplos, em comparação com a Cisco na altura, não são assim tão elevados. No entanto, se olharmos... aliás, são elevados, perdão. Aqui é gráfico preço. Portanto, se olharmos aqui, são relativamente elevados, mas também temos aqui core business um pouco diferentes e se compararmos com os múltiplos de anos anteriores, vemos que aí sim já não são tão elevados e, portanto, também pode apoiar aqui uma valorização ainda mais acentuada. Ainda assim, esta semana os earnings não são só a Nvidia, portanto vamos ter aqui algumas empresas relevantes. O caso da Walmart, eu diria que é a segunda mais importante no meu ponto de vista, porque vamos aqui perceber como é que está o lado do consumo nos Estados Unidos. Portanto, é importante, já vimos que por uma série de fatores, portanto, desde a inflação, desde a atividade económica e desde perspectivas sobre o futuro, portanto, aqui o lado, as dinâmicas no consumidor são muito relevantes e que as grandes retalhistas acabam por dar-nos alguns insights sobre essa dinâmica.
Depois teremos então na quarta-feira a Nvidia, após o fecho do mercado, numa altura em que vamos ter também as minutas da última reunião da FOMC, às 7 da tarde, e portanto quarta-feira será o dia mais importante. Ainda assim, ao longo da semana vamos ter aqui dados importantes. Amanhã, terça-feira, temos então os resultados da Walmart. Depois temos na quinta-feira PMIs na zona euro e nos Estados Unidos. E na sexta-feira, já não com tanto impacto, mas temos também os dados do PIB na Alemanha. A Alemanha que tem também atravessado aqui alguns desafios económicos. Se olharmos aqui para este heatmap, vemos aqui a evolução dos PMIs da atividade económica sobre as principais economias. Vemos que, do modo geral, há aqui uma recuperação, como podem ver, portanto, se olharem para o gráfico da esquerda para a direita, vemos então que há aqui uma recuperação. Ainda assim, há aqui situações que é preciso ter alguma atenção, que é o caso francês, o caso do alemão, em que, sobretudo o caso francês, em que a atividade económica já está a abrandar há muito tempo, pode até atingir aqui um ano de abrandamento e pode levar aqui a complicações e poderá aqui também levar depois mais tarde, e este acabará por ser o catalisador para justificar eventuais mudanças na política monetária. Será aqui um arrefecimento muito grande por parte de um dos pulmões da Europa, portanto, a Alemanha ou França, ou ambos, e poderá aqui fazer com que o BCE então altere as suas políticas monetárias. Só para terminar, vamos aqui passar pelo então o gráfico da Nvidia. Como podemos ver, portanto, em termos de análise técnica não temos muito, porque a empresa tem registado um crescimento exponencial ao longo dos anos. Ainda assim, conseguimos notar que esta zona aqui de consolidação foi quebrada e acabou por apoiar também uma grande valorização do preço das ações. Vemos também que a linha azul, portanto, é a média móvel de 50 períodos e a laranja é de 200 períodos. Aqui a de 50 períodos, vemos que até mesmo a curto prazo acompanha muito bem o preço. E neste momento o preço, embora o mercado agora esteja fechado, mas neste momento o preço poderá mais uma vez ser apoiado aqui pela média móvel, tendo em conta todo o comportamento que o preço teve junto então da média móvel. Agora, para concluir, passo só pelo VIX, que na semana passada disparou com os dados sobre a inflação e que, no meu ponto de vista, continua a ser um bom proxy para medirmos então o risco no mercado e que deverá ser tomado aqui com alguma consideração e com alguma cautela em relação aqui a eventuais movimentos mais bruscos que poderão aqui voltar a colocar os índices sob alguma pressão. Na semana passada nós tivemos, aliás, o fecho desta semana ficou marcado por o fim da sequência de ganhos nos principais índices bolsistas americanos e por isso pode ser aqui curioso e interessante vermos como é que o mercado irá reagir esta semana. Portanto, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.